Você pode abrir comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. São 3 versículos apenas. Quero pensar com você sobre esse texto. O texto bíblico diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Semana passada iniciamos esta série Tocados por Ele, porque na verdade a gente quer que você olhe com a gente algumas cenas em que Jesus, tocando a vida de uma pessoa, produziu mudanças. E você vai encontrar, como vimos a semana passada, quando Jesus se encontrou com um gadareno, e ele, de um homem agressivo, violento, de um homem exótico, muito esquisito, e vivia nos túmulos, acorrentado, e o Senhor o transforma numa pessoa pacífica e ajuizada. Você vai encontrar Jesus tratando com um paralítico, você vai encontrar Jesus tratando com aquela mulher adúltera e transformando a vida desta mulher. Quando Jesus toca, há transformação. E a gente conhece algumas histórias no nosso contexto em que pessoas sendo tocadas por Jesus, houve mudança, houve transformações. E hoje nós vamos ouvir a história da Carmen, que aqui está, e o que Deus fez na vida dela. E como a Isabel também participou desse processo. Quero que vocês acompanhem esta história. Bueno, mi vida antes de conocer a Jesús era en Venezuela, ¿no? Era bastante triste, yo sufría mucho con mis hijos. De allí mi esposo decidió venirse y él llegó aquí a Brasil, duró 3 meses y yo en Venezuela. Mis hijos pasaban mucha fome, pasábamos demasiada necesidad, estábamos desnudos, descalzos. Entonces yo falei para mi esposo que por favor me ayudara y me sacara de ahí, que mis hijos iban a morir de hambre. Él consiguió una diaria y me mandó 40 reales. Yo busqué las maneras de tirar para sacar efectivo y venirme. Y claro, ya yo siempre iba a la iglesia ya, más no estaba firme pues en los caminos del Señor, más yo le pedí a Él que me sacara, que me ayudara, que abriera caminos para mí, para mi familia. Cuando nosotros llegamos aquí, yo lo primero que hice, conocí aquí a la hermana Isabel. Entonces yo le pregunté a ella, oye, ¿dónde hay una iglesia por aquí? Me gusta ir a la iglesia. Conheci a Carmen há 3 anos mesmo. Estava chegando muitos venezuelanos no Brasil. E ela chegou, uma família venezuelana. E assim, desde que eu me converti, eu sei que a solução do homem é Jesus. E eu falei, essa mulher precisa de Jesus. Ela não é comida, não é colchão, não é cama. O que ela realmente precisa é Jesus. E aí foi assim, automático. Lá ela já tinha se convertido em outro lugar, mas ela precisava de um acompanhamento. E lá nós nos encontramos y ella falou, eu quero ir con você. Ahí empezó todo a envolverme con las cosas de Dios y fui cambiando mucho. Yo sentí que cambié bastante, mi familia es una gran bendición. E eu tinha uma base da Bíblia e tem algumas coisas que você ouve numa igreja que ela não consegue. Você não tem base para aquilo, você vê que não está certo. E isso me incomodava. E um dia a minha família não aguentou e nós pedimos a bênção para sair, né? E começamos a orar na minha casa, assim, pedindo de Deus um lugar para nós congregarmos. Não fomos para lugar nenhum, passamos 3 meses assim. Daí eu não sei, Deus mesmo. Passando aqui lá no Espaço Esperança,
vimos aquela placa, vamos nessa igreja? Se tiver aberta, vamos. E eu falei assim até, eles não vão nem nos ver, uma igreja tão grande, eles não vão nem nos ver. Nós vamos lá, vamos congregar e sair normal. E não foi verdade. Porque na semana que nós fomos lá, nessa mesma semana, a Neia, que é a nossa líder de célula, já entrou em contato y nos llamó para ir para una célula. Y bueno, después de ahí salí de esa iglesia, entonces ella consiguió aquí y me dijo, hermana, estoy yendo a una iglesia por ahí, si você quiser. Yo, hermana, yo quiero ir. E começamos a ir. No primeiro culto que eu fui, foi impactante. Eu ouvi aquela palavra, me chamou a atenção tanto. Eu falei, meu Deus, esse lugar é diferente. Então foi algo de Deus, algo aconteceu extraordinário. O meu marido se converteu mesmo, se convertendo, virou um grande homem de Deus. E assim nós estamos, caminhando. Foi extraordinário. Es una cosa muy diferente. La calidez, el amor de las personas hacia uno, muy acolida. Así. Fue algo diferente, fue algo muy diferente. Yo le doy gracias primeramente a Dios por haberme puesto esta iglesia, por lo menos en mi camino, pues que ya no tengo para dónde escoger, como quien dice. Es algo que me llenó porque conocí a un Dios maravilloso y que solo le pido que me dé fuerzas para yo seguir adelante, que no me suelte de su mano nunca, porque le estoy más que agradecida. Glória a Deus por esse testemunho. É bom ouvir assim, conheci um Deus maravilhoso. Ouvir, como a Isabel mencionou, a solução do homem é Jesus. Pois bem, eu quero pensar com vocês, tocados por Ele e trazendo sentido à vida. Porque quando o Senhor toca a vida de uma pessoa, a vida começa a ser mudada e ela passa a ser diferente. Saiba você que quem escreveu esse texto foi Paulo. E Paulo, ele antes de se converter a Jesus, ele era um religioso, muito severo, muito crítico e perseguia os cristãos. Ele teve um encontro também impactante, como disse a Isabel, com Cristo. E esse encontro com Cristo mudou, deu uma guinada na vida dele. E caiu por terra tudo aquilo que ele pensava de religião e de estrutura das Escrituras Sagradas. E ele, então a gente imagina, agora a vida dele começou a ser boa. Não. Porque há uma ideia muito errada que as pessoas passam para as outras, é que se Jesus estiver na sua vida vai funcionar tudo. Não, não vai. Pelo contrário, na história de Paulo, ele mesmo descreve isso quando ele escreve a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 23, ele diz o seguinte: eu enfrentei prisões, açoites, perigos de morte, apedrejamento, naufrágio 3 vezes. Eu enfrentei perigos de rios, perigos de salteadores, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre os patrícios, perigo entre os estrangeiros, perigo entre os falsos irmãos. Enfrentei muitos trabalhos, muitas fadigas, fome, sede, frio e nudez. Além disso, diz Paulo, pesava sobre mim a preocupação com as igrejas. Então, a despeito de ter experimentado todas estas coisas, ele diz assim, então, com propriedade, nesse texto: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação e circunstância. Tanto sei ser honrado, estar honrado, ou ser humilhado. Também estar na fartura, como na fome, como na abundância e na escassez. Aí ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Saiba que viver sem Deus é uma tragédia. Viver sem Cristo é uma vida vazia, sem sentido, sem rumo, porque é Cristo que dá o sentido à vida.
dá a direção. E eu queria que você pensasse, porque algumas pessoas de vez em quando dizem assim: se eu tivesse conhecido a Jesus há mais tempo, meu casamento teria sido restaurado. Se eu tivesse conhecido Jesus há mais tempo, eu não teria entrado na bebida, no crack, no vício. Se minha vida eu já tivesse encontrado Jesus, eu não teria perdido tanto tempo, tantas oportunidades e tantos recursos. Esses dias eu conversava com o Gerson, que é um nosso colaborador lá no Espaço Esperança. Ele é pedreiro. Ele falou: pastor, eu ganhei muito dinheiro na construção civil como pedreiro, eu ganhei dinheiro, porém eu desperdiçava tudo numa vida estranha que eu tinha, até que encontrei Jesus. E agora o Jesus começa tocando a vida dele, trazendo sentido à vida e reorganizando. Como que Paulo diz sobre isto? Quando Jesus toca, que sentido à vida ele traz? Como é que é isto? Primeiro, Jesus traz sentido à sua vida porque você aprende a viver contente. Diga comigo: aprendendo. Vamos juntos? Aprendendo a viver contente. Eu quero destacar duas coisas. Primeiro, é aprendendo a viver. Porque não pensa você que você sabe viver. É até que você que é pai e tem uma criancinha, você diz: agora eu vou ensinar esse menino. Eu já tive a experiência de criar uma criança e saber que ele é que vai me ensinar. Como eu lido com aquele bebezinho que chora, que faz xixi, que faz cocô, e como é que eu vou lidar com aquela criança? Eu vou aprender com ele. E é engraçado que isso, com o passar do tempo, meu filho está com 31 anos e nós estamos aprendendo com ele. E na vida, você tem que entender que sempre você vai experimentar um processo contínuo de aprendizado. E você tem que aprender o máximo que você puder. Tirar proveito de todas as situações da vida, onde você esteve, onde você foi, com quem você convive, sempre agregando conhecimento e informações. Mas aqui diz, não é só aprender a viver, mas aprender a viver com contentamento. Porque às vezes você vive, existe, mas você reclama, você não está satisfeito, você queria ser diferente, se eu tivesse nascido numa outra família, você tem um monte de questionamentos e você não vive com contentamento. E Paulo aprendeu a viver contente. A palavra contente quer dizer suficiente para si mesmo, quer dizer, independentemente das circunstâncias externas, eu estou tranquilo, eu estou satisfeito com a minha sorte, com os recursos que Deus tem me dado. Tem gente que imagina que seria feliz só se tivesse isso ou aquilo, se fosse assim o assado, se tivesse sido de outro jeito. Se eu tivesse aquele carro, aí eu seria contente. Se eu tivesse aquela casa, aí eu seria contente. Se eu tivesse aquele emprego, passado naquele concurso, aí eu seria contente. Paulo não está dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora, há um descontentamento generalizado no ser humano. Há um livro que há muitos anos atrás eu me deparei com ele, chamava O Mito da Grama Mais Verde. Sempre a galinha do vizinho é mais gorda do que a nossa. Sempre a grama do vizinho é melhor do que a nossa. E isso é uma inverdade. Porque Paulo aprendeu que eu tenho que estar satisfeito e viver com contentamento com aquilo que Deus me deu. Agora, um alerta: contentamento não é sinônimo de acomodação. E aqui tem 3 palavras importantes para a gente aprender, e você sabe quais são: inveja. A outra palavra é ambição e ganância. Perceba que inveja e ganância são pecados. Cobiçar o que é do outro, eu queria, por que não é para mim? Invejar o que o outro é ou tem, isso é pecado. A ganância de querer ter mais, também é pecado. A ambição não, no sentido de desejar estar numa situação melhor. Sair da Venezuela com R$40 para procurar um caminho melhor, isso é uma ambição, é um desejo de estar numa situação melhor. Você que talvez está com as suas lutas e dificuldades, fala: eu quero me formar, quero ter um bom emprego, quero dar uma condição melhor de vida para a minha família. Isso é ambição, isso é desejo legítimo. E nós precisamos entender então que, em primeiro lugar, se você quiser trazer sentido à vida, você tem que aprender a viver com contentamento. Segunda coisa, tocados por Ele, dando sentido à vida, vivendo com realismo. Vamos dizer? Vivendo com realismo. O que é isso? Tem gente que vive nas nuvens.
Tem gente que vive no outro planeta. Tem gente que não vive com os pés no chão e enfrentando as realidades. E Paulo é um cara muito coerente. Paulo é um cara muito realista. Ele mostra aqui para nós nesse texto que a vida não é calma, a vida não é estável e tranquila. Ele está dizendo aqui que você vai passar contrariedade. Ele coloca palavras justapostas que são contrárias. Aprendi a viver contente, então sei estar honrado e humilhado. Tanto sei estar na fartura como na fome, na abundância como na escassez. São paradoxos, são coisas distintas e diametralmente opostas. Mas ele diz que o servo do Senhor Jesus Cristo, ele sabe ficar nas duas posições. Por exemplo, viver com realismo, ser honrado ou humilhado. Quando a gente fala de honra, nós estamos falando daquelas pessoas que estão sendo reconhecidas de alguma forma, por alguma coisa que fez, ou pelo seu jeito de ser. Tem uma prática que eu uso muito nos casamentos, na hora da cerimônia, que é depois ali das alianças e declarando o noivo como ministro do evangelho, eu declaro você esposo e esposa, e o que Deus uniu não separa o homem. Aí os noivos, eu sempre sugiro para eles fazerem um momento de honra para os pais. E aí é um momento muito sensível, porque o noivo se dirige aos seus pais e diz: pai e mãe, quero agradecer porque o homem que eu sou hoje, eles falam desse jeito normalmente, eu devo a você, eu devo a você. E a noiva também. Olha, é difícil. Realmente é de chorar, mas isso nós chamamos de honra. E é tão gostoso como um pai você ouvir algumas mensagens assim que honram você. Gabriel saiu de casa com 16 anos quando foi estudar em São Paulo, e nós temos lá uma cartinha. A carta começa assim: pai e mãe, eu queria agradecer vocês pelos 16 anos de boa hospitalidade. Isso é honra. Então nós precisamos aprender a ser honrados. O único problema é que a honra não pode envaidecer você. Você tem que receber o elogio, receber a honra e dedicar ao Senhor com gratidão. E de forma muito humilde, toda a honra, toda a glória seja dada, ou sejam dadas ao Senhor. E Paulo diz: aprendi a ser honrado. Alguém que por alguma coisa que você fez, ele traz um mimo para você. Agradeça. Reconheça a sua dependência de Deus, não se sinta autossuficiente. Mas ele diz: aprendi a ser humilhado, é colocar em situações difíceis, porque a humilhação é sofrer por alguma coisa, por estar por baixo, por estar num patamar inferior. Há uma menina no Velho Testamento que foi levada prisioneira para um outro povo, o Império Sírio, o governo sírio. E ela foi trabalhar na casa de um comandante chamado Naamã, que era um herói de guerra, diz o texto bíblico, porém leproso. E esse homem queria cura. Sabe que essa menina prisioneira, trabalhando de empregada na casa de Naamã, diz: há um profeta lá na minha terra que poderia fazer algo por você. É essa a ideia. Ela como prisioneira: o que eu vim fazer aqui? Me tiraram da minha família. Estou aqui neste lugar, com uma outra língua, com uma outra cultura, sendo escrava desse homem. Ela poderia reclamar disso, mas ela aprendeu a ser humilhada. E ela foi uma bênção. E com certeza aquela mulher foi exaltada, porque por através de um testemunho daquela menina, Naamã foi curado da lepra. E você imagina quando Naamã chegou de retorno na casa dele, na Síria: menina, como você foi especial para a minha vida. Creio que ela não foi aquela mesma serva que ela era no início. Então aprender a ser humilhado, porque há pessoas com sérios problemas de autoestima, de senso de valor, sofrem da síndrome do patinho feio, de autocomiseração, de baixa autoestima, e dão ouvidos às vozes do tipo: isso não é para você, você não tem condições, você não se encaixa no perfil, você não é capaz. Isso é para quem pode. A gente tem que aprender a ser humilhado, tanto ser honrado como ser humilhado. Eu fui vendedor de limão na feira em São Paulo, no grande centro. E menino saía com meu saquinhos de limões para oferecer para as pessoas. E eu ouvi algumas vezes assim: tia, a senhora quer comprar limão? Quem falou que eu sou sua tia? A senhora quer comprar limão? Não. Pronto. Mas era difícil escutar isso. Ser humilhado. Aprendi a viver. E sabe que essas coisas a gente tem que ensinar para os nossos filhos. João Gabriel era menino. Foi estudar numa escola de renome aqui na cidade. E ele falou: pai, lá só tem gente que chega na escola de carrão. E eu vou chegando de bicicleta. E para ajudar o Gabriel, um dia a bicicleta dele saiu a corrente.
E ele teve que colocar, chegou com a mão tudo cheio de graxa na escola. Ele falou: pai, eu estou passando vergonha. Eu falei: cara, você é mais você. Deus vai te honrar, aprenda a viver. Se você se sente humilhado, aprenda a ser digno daquilo que Deus te fez. Hoje ele é médico, é doutor, está virando a vida, se virando na vida, e ele aprendeu. Porque Paulo diz assim, que Jesus, quando toca, dá sentido à vida, e dá sentido à vida é fazer com que você viva com realismo. Vai ter momentos que você estará honrado, mas tem momentos que você vai se sentir humilhado. Mas ele continua, tem momentos que você vai se sentir na fartura, mas tem momentos que você vai ter escassez, privação. Eu não passei fome, mas eu passei privação. Creio que o testemunho da Carmen mostrou um pouco de privação que você passou. Mas olha só, Paulo diz assim, que na fartura eu aprendi a viver. E tem gente que não sabe viver na fartura. Como que não sabe? Primeiro, ostenta. Segundo, desperdiça. Terceiro, não reparte. Viver na fartura, desperdiçando, errado. Viver na fartura, não repartindo, errado. Viver na fartura, ostentando, errado. Você pode ter fartura e se aprender a viver na fartura. Agora tem gente também que não sabe viver na privação. E sabe que é muito pedagógico, que a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Mamãe e papai não tem condição de comprar Danone hoje. Mamãe e papai não tem condições de dar esse brinquedo que você quer hoje. Eu lembro de uma história com tristeza no meu coração, que o Gabriel às vezes ele chega para mim: pai, você lembra aquela vez? Eu queria ir na feira com o senhor. Nosso passeio em Dourados era ir na feira ali na Rua Cuiabá naquela época, década de 90. E ele falou: pai, compra um balão daquele de gás hélio para mim. Eu falei: filho, aquilo é caro, papai não tem condição de comprar isso agora. Mas fica lá pertinho e fica olhando os balões. E ele me conta essa história de vez em quando. Papai, o senhor não me comprou o balão, e o senhor fazia eu ficar lá perto só para ficar olhando os balões. Ele aprendeu a viver na escassez. E Paulo diz: aprendi a viver na abundância, mas também na privação. É bom ter demais, transbordante, mas quando a gente viver na escassez, que a gente possa ajustar isso. José foi um personagem da Bíblia que teve um sonho, que interpretou um sonho do faraó. E na interpretação do sonho ele diz assim: olha, vai haver na terra 7 anos de fartura, que representava as vacas gordas do sonho de faraó. Mas vai acontecer na terra 7 anos de vacas magras, de escassez. Nesses 7 anos de abundância, de fartura, vocês vão plantar para colher e vão abastecer os armazéns, porque vocês vão servir todo o mundo com aquele alimento que vocês recolherem. Isso é, quando você tiver na sua momento de abundância e de fartura, aprenda a ser previdente, porque nem sempre as coisas vão estar ali. Tem muita gente que gasta o que ganha e não guarda na previdência. Tem gente que não se prepara para a velhice. Eu estou alertando aqui porque eu vejo muitas pessoas não se preparando para a sua velhice. Pensar: o filho não vai te sustentar, o filho vai casar com uma mulher e a sua filha vai casar com um homem, e não sabemos o que eles vão pensar depois. Então quem tem que pensar é você em ser previdente. Isso é princípio da Bíblia. Então Paulo: aprendi a viver contente nessa dinâmica da vida. Eu posso viver feliz, tanto na fartura como na fome, como na humilhação, como na honra, também como na abundância e na escassez. E terceiro e último lugar, você, quando é tocado por Jesus, que vai trazer sentido à sua vida, você, a partir de então, tem que focar a sua vida nele. Porque ele diz ali: tudo posso naquele que me fortalece. Não é no seu braço, não é no seu muque, não é na sua capacidade de engendrar projetos, não é na sua capacidade intelectual de realização. Você tenha consciência disso: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Por isso que Paulo escreveu: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que ele diz: nele vivemos, movemos e existimos. 3 palavras para a gente entender esse focados nele. Quais são as 3 palavras? Primeiro, centralidade, prioridade e sustentabilidade.
Centralidade, porque o foco é Ele, orbitar nele. Nós giramos em volta de Cristo. Esta é a ideia de a vida com sentido. Quando você não é o centro, quando Jesus é o centro. Segundo, prioridade a Ele. Porque no texto bíblico que a gente encontra, busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar o intelectualismo, não é buscar o academicismo, não é buscar a riqueza. Você tem que buscar o reino. Isto quer dizer prioridade absoluta, porque tudo que você juntar, todos os seus diplomas vão ficar, todos os seus bens amealhados vão ficar, mas o reino não. Por isso que Jesus diz: ajuntem tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói. Terceira palavra, sustentabilidade. Nós temos então a palavra centralidade, a palavra prioridade e a palavra sustentabilidade. Eu me recordo que no estudo de projetos que na qualidade total, em empresas se trabalha isso, que todos os projetos deviam ter um tripé de sustentabilidade. O projeto devia ser socialmente justo, ambientalmente também correto e economicamente viável. Social, econômico, e também deveria ter ambiente, respeitar o meio ambiente. Quando a gente olha na sustentabilidade de Cristo, é você entender o que Paulo diz aqui. Você pode nele. Porque o texto de Paulo diz assim, que vocês têm que conhecer a Jesus, porque sendo rico, se fez pobre. Por amor de você, para que pela pobreza dele, você se tornasse rico. Isso é sustentabilidade. Jesus sendo rico, se fez pobre, para que através da pobreza dele, você se tornasse rico. Você só pode ter sustentabilidade, então, em Cristo. Por isso, quando a gente cantava na década de 70 uma canção que dizia assim: o muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele muito se faz. O muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Ele muito se faz. Ou então um hino antigo que dizia assim: bem pouco importa eu habitar em alto monte ou à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, se Cristo estiver, é céu ali. Posso morar numa casa de pau a pique, posso morar numa casa de adobe, de chão, mas se Cristo estiver, ali é céu. Você pode morar em contrapartida numa casa com mármore, com porcelanato dos mais caros, mas se Cristo não estiver lá, sua vida não tem sentido. Por isso que Jesus realmente é a solução que a gente tem. O testemunho da Carmen me inspira. Nós ouvimos, quando ela foi ser recebida como membro, esse testemunho mexeu muito com o meu coração, ouvindo um pouco da sua história. E eu queria perguntar a você: como está a sua vida hoje? Em ordem ou bagunçada? Sua vida está organizada ou desorientada? Você tem achado gosto, sentido na sua vida? Será que você não precisa de um toque dele? Tocados por ele, como fez na vida de Paulo e mudou, como fez na vida da Carmen, da Isabel e mudou, como fez na vida de muitas histórias e de muitos personagens da Bíblia. E Deus vai tocar as suas emoções, Deus vai tocar a sua família, Deus vai tocar os seus bens, para que você seja abençoado naquilo que você faz e você aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Feche os seus olhos e eu queria fazer uma proposta para você nesta noite. Você quer ser tocado por Ele? Se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, e você nesta noite quer sinalizar a Ele: Jesus, aqui estou. Talvez esta palavra que esse homem daí da frente está falando, que a vida só tem sentido nele, ela parece comigo. Então, se você nesta noite quer sinalizar para o Senhor: Senhor, aqui está, toca a minha vida, organiza, reorienta, traz sentido à minha vida. Se você quer fazer isso, onde você está, levante a sua mão, eu quero orar com você. É um gesto simples, é sinalizar para Deus: está aqui minha vida, Senhor, toca a minha vida. Se você quer fazer isto, tem mais alguém?
Isso é uma ação pessoal sua com o Senhor. Continue com a sua mão erguida, eu quero orar com você. Pai, o Senhor olha para nós. Este que era rico e se fez pobre, para que através da sua pobreza, estes fossem ricos. E hoje, Senhor, com esse sinal, esse homem e esta mulher estão dizendo para Ti: toca a minha vida. Eu declaro Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, aquele que vai reorganizar a minha história, como fez com a Carmen, como fez com a Isabel. Que o Senhor reoriente a minha vida, que o Senhor transforme o meu coração, que o Senhor mude a minha família, mude as minhas prioridades, que tudo esteja voltado nele, que o foco da minha vida seja Ele, que a sustentabilidade da minha vida seja Ele, que a prioridade seja Jesus Cristo de Nazaré. Seja assim na vida deste homem e desta mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu quero convidar todos a se colocarem em pé, porque pode ser que você que já recebeu Jesus como seu Salvador também e Senhor, mas precisa de um toque especial para aprender a viver contente. Passar a escassez é terapêutico, é pedagógico. Ter dificuldades em alguns momentos da vida é pedagógico. Minha família, por parte de pai, é baiana. De 3 em 3 anos, normalmente eu vou para a Bahia. E eu gosto de estar com o meu povo de lá. Muito simples, muito crente. Eu estive numa casa, uma vez dormi com os meus primos. Um colchão, quer dizer, não tinha colchão, era quase que só a tábua. E cheiro de BHC, quem sabe que é BHC, de Neocídio, aquelas coisas antigas, porque tinha muito barbeiro nas casas lá na Bahia. Meu pai morreu de doença de Chagas, por ter sido picado pelo barbeiro, por esse inseto, lá na Bahia. Morreu com 35 anos. E todas as vezes que eu ia lá, eu falava: poxa, que alegria esse pessoal tem. Porque eles aprenderam a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto você está honrado como humilhado, estar na fartura como na escassez, na abundância como na privação. Talvez você precise aprender isso. Você que está reclamando: ah, por que assim? Cara, não se acomode, continue lutando, mas aprenda a viver com contentamento. Essa canção nos diz Hosana, quer dizer salva-nos, porque quando eu tenho Jesus eu tenho força para viver. Vamos declarar? Te adoramos, nos voltamos a Ti, Senhor. Quando Ele vem, a esperança vem junto. A esperança vai surgindo em Ti. No amor dEle por você. Em Teu amor. Pois quando você vê, você tem força. Quando vemos, temos força. E os seus medos são levados pela mão dEle. Nossos medos são levados por Sua mão, por Sua mão. Salva teu povo, Senhor. Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor. Hosana, Hosana, seja bem-vindo aqui. Queremos ver o Teu agir. Faz isso, Senhor, na vida de cada um que aqui está, para que aprenda a viver com realismo, aprenda a viver com contentamento em toda e qualquer situação. Que quando estiverem na fartura, aprendam a não desperdiçar, aprendam a não ser soberbos, aprendam a ser generosos. Mas quando estiverem na escassez, aprendam a viver com contentamento, aprendam a não murmurar, a não reclamar, aprendam a também a lutar para passar aquela fase difícil. Que seja assim, para que a gente viva para a Tua glória e possamos enfim dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Que seja assim, em nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar.